E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa disciplina de fisiologia, né? Falamos nas últimas aulas, né? Falamos sobre fisiologia do sistema endócrino, né? E agora nós vamos falar sobre a fisiologia do sistema reprodutor. Vamos começar a falar sobre o reprodutor feminino, e depois terminaremos falando com o sistema reprodutor masculino, tá? Então vamos ver o que a gente precisa compreender dessa fisiologia do sistema reprodutor. Então temos algumas fases, né? Algumas fases do sistema reprodutor, tá? Ou seja, fases reprodutivas, que é uma que nós chamamos de fase pré-natal, fase pré-púbere e fase púbere, né? O que seria essa fase pré-natal, né? As mulheres fazem o pré-natal, acompanham a gestação, ou seja, é aquele período intrauterino, né? Onde o feto está se desenvolvendo, onde ocorre a determinação genética do sexo e, logicamente, diferenciação das gônadas, ou seja, diferenciação de ovário e diferenciação de testículo, né? Então, essa fase é chamada de fase pré-natal, ou seja, antes do nascimento, enquanto todas as alterações estão ocorrendo dentro do útero, tá? Temos uma fase chamada de pré-púbere, ou seja, puberdade, né, no caso, é aquela fase que ocorreu após o nascimento, né, mas ainda não chegou na puberdade, certo? Nós temos modificações corporais, ou seja, macho e fêmea começam a modificar a estrutura corpórea? Começam, só que isso ocorre de uma forma muito lenta, né? Por quê? Porque as gônadas, quem são as gônadas? Ovário e testículo, né? Logicamente, essas gônadas ainda estão inativas, não estão funcionando, certo? E somente após a diferenciação, ou melhor, após a ativação do nosso hipotálamo, né, que ele vai produzir alguns hormônios, aí sim nós teremos as características sexuais secundárias e mais marcantes, tanto para machos quanto para fêmeas, tá? E a fase púbere é aquela fase onde o animal já adquiriu a sua puberdade, ou seja, ele saiu desta fase de infância e aí ele adquiriu a puberdade no caso. Então, essa fase é chamada de fase púbere, né? Ou seja, puberdade, igual a gente acabou de conversar aqui, ok? Então, como nós tínhamos conversado, né, no slide anterior, essa fase púbere, o que acontece nessa fase púbere? O que acontece para o nosso animal entrar na puberdade ou desenvolver a puberdade, né? O hipotálamo tem que ficar maduro, ou seja, ele tem que ser funcional. Funcional para ele secretar um determinado tipo de hormônio, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, ou GnRH. Então, quer dizer que nesta fase de puberdade, né, nesta fase púbere, o que aconteceu com o nosso hipotálamo? Ele começou a secretar GnRH. Pelo fato dele estar secretando GnRH, esse GnRH, né, secretado pelo hipotálamo, vai lá na nossa hipófise, certo? Aqui está escrito hipófise, tá? Vai lá na nossa hipófise, logicamente, na nossa hipófise anterior, né? Posterior é outra história. Vai lá na hipófise anterior, ou adenohipófise, e faz com que essa hipófise secrete FSH e LH. E esses hormônios vão agir nas nossas gônadas, né? Vão agir nos ovários e vão agir também nos testículos, fazendo funções diferentes para cada uma dessas gônadas, logicamente, tá? Então, na fase de puberdade, o que acontece nessa fase de puberdade? As gônadas começam a ficar ativas, não é isso? E elas ficam ativas porque eu tenho ação do FSH e o LH. Esses hormônios são liberados pela adenohipófise e só são liberados quando o hipotálamo está maduro o suficiente para produzir GnRH. Se eu não tiver GnRH, logicamente, eu não tenho FSH e LH, ok? Então, né, como a gente conversou no último slide, na fase de puberdade nós temos a ação hormonal, a ação do FSH e a ação do
LH, certo? Então, esses dois hormônios, eles desenvolvem as gônadas e promovem a funcionalidade dessas gônadas, né? Se nós estamos falando de ovário, produz os óvulos, os oócitos. Nós estamos falando de testículo, eles vão fazer esses testículos produzir os espermatozoides, né? Então, o FSH promove a gametogênese, ou seja, a formação desses gametas, tá? Formação de ócitos ou formação de óvulo, de espermatozoides, né? E o LH estimula secreção hormonal pelas gônadas, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de testículo, o principal hormônio produzido pelos testículos é a testosterona, logicamente, né? Então, quer dizer que quem estimula a produção de testosterona, por exemplo, lá nos testículos, é o LH. E a partir da produção desses hormônios, né, nós temos as características sexuais, né? Características sexuais masculinas e características sexuais femininas. Logicamente, toda a capacidade sexual e toda a capacidade reprodutiva, ela é adquirida, logicamente, um pouco mais tardiamente, né? Esses hormônios, eles começam a agir na puberdade, só que o ápice, né, na produção reprodutiva, o ápice, né, das características hormonais ou das características sexuais, né, isso ocorre um pouco mais tarde, tá? Mas o que eu quero que vocês compreendam é isso. Nessa fase de puberdade, nós temos ação hormonal para que ocorra a produção dos hormônios sexuais, né, masculinos e femininos. Temos alguns fatores, né, que influenciam o animal a entrar na puberdade. Logicamente, a puberdade ela é dada pela ação hormonal, ok. Isso a gente já compreendeu, mas temos alguns fatores que contribuem para o animal entrar nessa fase de puberdade. Logicamente, estado nutricional, peso corporal do animal. Um animal desnutrido, né, um animal que não tem uma boa nutrição ou que está no score corporal muito baixo, logicamente é um animal que não vai entrar em puberdade, tá? Assim como o estado de saúde deste animal, né? Se o animal tem patologia, se o animal está doente, logicamente ele não vai entrar na puberdade, né? E também o manejo, né? Se nós colocarmos machos perto das fêmeas, né? Machos já em idade fértil, logicamente, após a puberdade, essas fêmeas tendem a entrar na puberdade mais rapidamente, né? Então, sabemos que a puberdade ela é causada por ação hormonal. A gente já viu GNRH, FSH e LH. Mas temos eventos, né? Temos fatores que contribuem para que o animal entre ou acelere essa entrada na fase de puberdade. Antes de falarmos especificamente sobre essa fisiologia reprodutiva, né, vamos lembrar os órgãos que compreendem, né, os órgãos que compõem e faz parte do sistema reprodutivo feminino, né, que vocês viram isso na anatomia. Bom, o sistema reprodutivo feminino é composto pelos dois ovários, né, logicamente, que são as gônadas femininas. Então, os dois ovários estão aqui presentes. Logo depois deste ovário, nós temos uma região tubular, tá? Que é chamado de tubo uterino, não é isso? Ó, que ele é formado por três regiões, infundíbulo, ampola e istmo da tuba uterina. Eu falei tubo, desculpa. Da tuba uterina, né? Então, logo depois do ovário, nós temos a tuba uterina com essas três porções, né? O infundíbulo é logo aqui próximo ao ovário, é ele que vai captar os oócitos através daquelas fímbrias, né? Que a gente já viu, que vocês viram lá na anatomia, né? Bom, logo depois dessa tuba uterina, aqui que nós temos o útero, né? O útero composto pelos cornos uterinos, né? Composto pelo corpo uterino, né? Aí nós temos as cérvixes, certo? E nós temos a vagina, tá? E essa vagina, logicamente, tem as regiões vestíbulo, vaginal, o ósseo da uretra, que está, essa abertura da uretra, né? Está lá na vagina, né? E a vagina, logicamente, que a gente acabou de conversar, tá? Então, esses elementos anatômicos são os elementos que compõem, né, o sistema reprodutor feminino, ok?
Então, aqui essa parte mais de revisão, né? Mas a gente precisa relembrar e compreender isso. Os ovários, logicamente, são os órgãos sexuais primários. Eles que são responsáveis pela produção de gametas e ele que é responsável pela produção de hormônios, né? Então, a gente pode colocar aqui que ele tem função endócrina e função gametogênica. O formato desses ovários varia também, conforme espécie. Temos vários ligamentos que estão suspendendo este ovário. A anatomia falou isso, a anatomia clínica, né? A anatomia topográfica falou isso com vocês. Eles estão localizados, obviamente, na cavidade abdominal. Nós temos dois, né? Direito e esquerdo. Então, isso daí, a parte anatômica já conversou com vocês. A anatomia topográfica também falou isso com vocês. As tubas uterinas, né? Então, logo depois dos ovários, o que nós temos? Essas tubas uterinas, né? Dividida em fundíbulo, ampola e istmo, né? O infundíbulo é a porçãozinha mais próxima do ovário, certo? E nesse infundíbulo, o que nós temos? Essas fímbrias, né? Então, se nós ampliarmos, né? Logicamente nós vamos ter desenhos disso depois, mas se nós pegarmos a região desse infundíbulo, nós temos diversas fímbrias, né? Parece um véu de noiva, certo? Essas fímbrias servem para captar, né? Para pegar o óvulo, né? O oócito que foi liberado pelo ovário, certo? Então, aqui, ó, dividida nessas três porções, como a gente já viu. Na ampola e no istmo, nós temos epitélio que promove secreção para promover a viabilidade desses oócitos, né? Logicamente, temos ligamentos segurando essas tubas uterinas. E aqui está falando, né? Longos e sinuosos, como a gente já conversou naquelas imagens lá atrás, né? Então, aqui é só relembrar a parte anatômica, né, dos elementos que compõem o sistema reprodutor feminino. O útero, né, composto pelos dois cornos uterinos e um corpo, logicamente nós temos variação no formato desse útero entre as nossas espécies, né? Eles são sensíveis à ação de hormônios, estrógenos e progesterona, né, ou progestágenos, certo? E a parede muscular desse útero, né, é o que a gente chama de miométrio. Temos uma região chamada de cérvix ou colo uterino, né, que é aquela região formada por pregas musculares, certo? E essas pregas musculares, né, é sensível à ação hormonal. Então, alguns hormônios, nós vamos conversar depois, promovem a abertura dessa cérvix e outros hormônios fazem com que essa cérvix ela fique fechada, né? Ou seja, por ação hormonal, essa cérvix se abre ou essa cérvix se fecha, né? Permitindo a passagem, portanto, do espermatozoide. A gente vai ver quais são esses hormônios, qual hormônio promove a abertura e qual hormônio promove o fechamento, né, dessas pregas musculares. Então, aqui um esquema só mostrando aquilo que nós já conversamos. Ovário, tuba uterina, né? E tudo isso daqui é útero, né? Logicamente, com os cornos uterinos aqui e o corpo uterino aqui. Olha aquele canal com pregas musculares, né? Que a gente chamou de cérvix, né? Essa cérvix, ela ou vai se abrir ou vai se fechar, logicamente, mediante ação hormonal. Então, só através de ação hormonal que essas cérvixes elas vão ficar abertas ou elas vão ficar fechadas, né? E aí permitindo, portanto, a passagem do espermatozoide. E esse espermatozoide vai encontrar, né, o oócito lá na região de tubas uterinas, né? Vai promover a fecundação e aí ele faz o trajeto agora ao contrário até ficar implantado, né, no útero deste animal, tá? E o canal vaginal, né? O canal vaginal é importante tanto para o sistema reprodutor, como também é importante para o sistema urinário, né? Então, é um canal comum utilizado tanto para o sistema reprodutor como para o sistema urinário, certo? Então, é o local de deposição de sêmen, né? Então, o canal vaginal é onde este sêmen vai ser depositado. E também os hormônios femininos, né? Estrógenos,
estrogênio e progesterona, ou eles vão promover alterações neste canal vaginal. Quando a gente fala de estrogênio, né, ele promove um aumento do número de camadas, né, do epitélio deste canal vaginal, certo? E ocorre descamação, ocorre o edemaciamento, que nós vamos conversar também. E a genitália externa, logicamente, vulva e o clitóris, né? Que faz parte da genitália externa, né? Grandes lábios, os lábios maiores, lábios menores e assim por diante, né? Como a anatomia do sistema reprodutor humano também, certo? Então, este é o canal vaginal. Então, nós falamos das partes, né, dos elementos anatômicos que compreendem o sistema reprodutor feminino, e agora nós vamos falar sobre a ovogênese, né, ou seja, a gênese, início da formação desses oócitos, né, ou desses ovócitos, certo? Então, durante o nascimento, né, a fêmea ela já tem uma quantidade limitada de oócitos, né, ou ovócitos, né, ou folículos, né, de 60 até 200 mil folículos, né, que são chamados de folículos primordiais, tá? Esses folículos primordiais têm apenas uma única camada, né, dessas células chamadas de células da granulosa e apenas um oócito, né? Então, se a gente observar aqui, ó, todos esses aqui são os nossos folículos primordiais. A histologia deve ter trabalhado isso com vocês já devem ter visto lâminas, né, lá no microscópio com esses folículos primordiais. Então, durante o nascimento, a fêmea já tem uma quantidade certa, né, uma quantidade fechada, digamos assim, desses folículos primordiais, tá? Então, aqui novamente, né, numa imagem mais ampliada, esses folículos primordiais, né? Uma única célula da granulosa que a gente está vendo aqui e o nosso ócito localizado lá no centro. Provavelmente, igual eu falei, a fisiologia trabalhou isso com vocês. Do folículo primordial, ele vai evoluir para um folículo primário, né? Então, lembra que nós temos folículo primário, secundário e o terciário, né? Que eles vão amadurecendo. Então, este folículo primordial, ele vai se transformar, né? Vai evoluir, no caso, para um folículo primário. E isso sem a ação hormonal, ou seja, sem a ação do GnRH e, logicamente, sem a ação do FSH e do LH. Ok? Então, independente da ação de gonadotrofinas, este folículo primordial vai evoluir para um folículo primário, né? Então, aqui nós já temos as células da granulosa, certo? E o oócito, né? Localizado lá no seu centro, né? Então, se observar aqui, ó, folículo primordial, que a gente já tinha visto, tá? E o nosso folículo primário, certo? Tem o oócito aqui no centro, as células da granulosa aqui, e nós já temos uma camada aqui chamada de zona pelúcida, tá? Então, este folículo evoluiu de folículo primordial para um folículo primário sem ação hormonal. Então, notem que ainda não ocorreu puberdade. Então, aqui, novamente, uma imagem mais ampliada, né, deste folículo primário, né? A camada da granulosa, que a gente está observando aqui, certo? O nosso oócito e a zona pelúcida, né? Que a gente está observando aqui também, tá? Mas o mais importante para nós compreendermos é que ocorreu essa maturação de primordial para primário sem a puberdade, né? Sem ação hormonal. O folículo primário, ele irá evoluir para o nosso folículo secundário. Só que agora, olha só que interessante. Do folículo primário para o folículo secundário, eu preciso de ação hormonal. Então, o crescimento é dependente de ação hormonal. Tá? Então, aqui, necessariamente, já ocorreu o quê? A puberdade. Então, o animal entrou em puberdade e aqueles folículos primários estão se evoluindo agora, estão evoluindo para o folículo secundário, tá? Então, ele tem uma camada de granulosa mais desenvolvida, né? E o oócito também desenvolvido. E, logicamente, a zona pelúcida, ela permanece aqui,
tá? Então, do folículo primário para o folículo secundário, ocorreu a puberdade, consequentemente, ocorreu a ação hormonal. Então, aqui é uma imagem mais aproximada, né? Olha só, as células da granulosa localizada aqui, o nosso ócito secundário, a zona pelúcida, tudo aquilo que a gente já tinha conversado, tá? Só que agora ele é um folículo em desenvolvimento, né? Que já foi desenvolvido, no caso, um folículo secundário. O folículo secundário, ele também contém o que nós chamamos de teca, né? Que são duas camadas, uma teca externa e uma teca interna. E aí depois que ele tem as células da granulosa, certo? A gente ainda vai conversar sobre essas tecas e qual que é a importância delas, né? Elas estão relacionadas à produção hormonal também. Bom, e o que está acontecendo então neste folículo secundário, né? O FSH está promovendo o desenvolvimento e a maturação deste folículo. Lembra que nós conversamos que ele tem essas tecas chamadas de teca externa e teca interna, né? Qual que é a finalidade ou qual é a função dessas tecas no caso? Então, olha só o que está acontecendo. O FSH estimula o aumento do número de receptores para o outro hormônio chamado de LH. Então, o LH está promovendo o desenvolvimento folicular e ele também está aumentando o número de receptores para o LH. Onde que esses receptores estarão localizados, né? Onde que está ocorrendo um aumento do número desses receptores? Naquela camada chamada de teca interna. Então, vamos ver se a gente entendeu até agora, né? Então, quer dizer que no folículo secundário nós temos essas duas tecas, chamadas de teca interna e teca externa, né? Quem está promovendo o desenvolvimento deste folículo é o FSH, certo? É FSH que está promovendo o desenvolvimento folicular. Ok, entendi isso daí. E o FSH, nesse desenvolvimento, aumenta o número de receptores para o outro hormônio, LH. E esses receptores estão aumentando em número, né, nessa camada chamada de teca interna, ok? E o que está acontecendo nessa teca interna, né? No caso, nós temos essa teca interna está produzindo androgênios, ou seja, testosterona. Professor, então quer dizer que mulher também produz testosterona? Produz, logicamente, tá? Então, produzindo testosterona, então quer dizer que isso daqui na teca interna, ok? Está ocorrendo a produção de testosterona, certo? Tá? Que na camada da granulosa, que a gente já viu qual que é essa camada da granulosa, eles são transformados em estrógenos, ou seja, em estradiol, que é a maior fração desses estrógenos. Então, quer dizer que a testosterona produzida pela teca interna, ela vai para a camada da granulosa, lá tem uma enzima, né, chamada de aromatase, e essa enzima vai transformar a testosterona em estrógeno, certo? E aí esse estrógeno volta para a camada da teca interna e vai para o sistema circulatório. Então, quer dizer que essa transformação de testosterona em estrógeno está acontecendo durante o desenvolvimento folicular. Não é isso? Está ocorrendo por causa da ação do FSH, ok? Então, entendemos isso, a gente continua. Então, aqui só mostrando, né, o nosso folículo secundário, o ócito, zona pelúcida, tá? Granulosa, tá? E aqui as nossas camadinhas da teca, tá? Lembra que a teca interna vai ser responsável por produzir testosterona, ela vai para a granulosa, é transformada em estrógeno e depois volta para a teca interna e cai no sistema circulatório, como nós havíamos conversado. Então, aqui, né, só a diferença de um folículo primário para um folículo secundário. Nota que o folículo primário tem só a camadinha da granulosa, né? Aqui o folículo secundário, a granulosa mais desenvolvida e as camadas das tecas, né?
teca interna e teca externa. E agora, do nosso folículo secundário, ele vai evoluir, né, para o nosso folículo terciário, tá? Quem promove o final da maturação folicular é o LH. Lembra que o FSH desenvolvia o folículo, né, secundário, aumentava o número de receptores para LH na teca interna, e agora este LH vai finalizar a maturação do nosso folículo, que ali é chamado de folículo terciário, ou folículo maduro, ou folículo de Graaff. Então, notem que aqui nós temos ação hormonal também para promover a maturação folicular. Então, notem que aqui, né, antes da puberdade, ou seja, antes do desenvolvimento, da maturação hipotalâmica, hipofisária, né, nós temos até o nosso folículo primário, certo? A partir daqui, né, então nós temos o desenvolvimento da puberdade, e este folículo primário vai ser transformado no secundário e vai ser transformado no folículo maduro depois, tá? Como a gente já viu e a gente já conversou nos slides anteriores. Então, nós vimos sobre a formação dos folículos, né? Folículo primordial até o folículo adulto. Agora vamos entender como que ocorre a formação dos hormônios, ou seja, como que ocorre essa esteroidogênese, né? Como que ocorre a formação desses estrógenos, certo? Então, essa esteroidogênese nada mais é do que a produção desses hormônios sexuais femininos, que nós chamamos de estrógenos, tá? Esses estrógenos, nós temos o estradiol, o estriol e o estrona. Então, quer dizer que estes três hormônios são estrógenos. O mais importante, né, maior concentração, maior quantidade, é o estradiol. Todos eles são derivados do colesterol. Então, uma única molécula, né, no caso o colesterol, essa gordura, vai formar através de reações enzimáticas, de processos enzimáticos, vão formar esses hormônios estrogênicos, né, ou seja, vão formar os estrógenos. E é isso que a gente vai entender agora. Então, notem que aqui, ó, a partir de uma única molécula de colesterol, né, através de diversas enzimas, né, ou seja, através de diversas reações enzimáticas, esse colesterol vai ser transformado nos mineralocorticoides, ou nos glicocorticoides, ou, logicamente, nos esteroides. E aqui nós temos nossos estrógenos, né? Estradiol, que é o mais importante, certo? Logicamente, também nós teremos a formação de testosterona, mas essa testosterona nós iremos conversar lá no sistema reprodutor masculino, ok? Então, o que eu quero que vocês entendam é que tudo é derivado do colesterol, e eu preciso de enzimas, né? De diversas enzimas agindo para transformar este colesterol nos nossos estrógenos. Então, como que isso ocorre? Um pouquinho a gente já conversou lá atrás, né? Lembra que o FSH estimula, né? Ou seja, promove o desenvolvimento folicular, por isso que é chamado de hormônio folículo estimulante, né? E ele também aumenta o número de receptores para o LH lá naquela camada chamada de teca interna, certo? E aí o nosso LH, inicialmente, ele age nessa teca interna, onde o FSH aumentou seu número de receptores, certo? E depois ele vai agir na camada da granulosa, convertendo, né, alguns hormônios em estrógeno, que é o que a gente já tinha conversado. Então, olha só o que está acontecendo, tá? Deste lado esquerdo, nós temos a camada da teca interna, e do lado direito, nós temos a camada da granulosa. Lembra que o FSH, né, o hormônio folículo estimulante, ele está agindo no nosso folículo, está estimulando, né, os receptores para o nosso LH lá na teca interna, certo? E aí a camada da granulosa, olha só, pregnenolona, né, ela é transformada, ou ela vai lá para a teca interna, e ela é transformada em testosterona, certo? Essa testosterona, através de reações enzimáticas, lá na camada da granulosa, é transformada em
estrógeno, ou seja, é transformada em estradiol. E esse estradiol volta para a camada da teca interna e a partir daqui cai no nosso sistema circulatório, né? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, né? Que a testosterona, que está lá na camada da teca interna, vai lá para a camada da granulosa, é convertida, né, em estradiol. Esse estradiol volta para a camada da teca interna e a partir daí vai para o sistema circulatório. E esse estradiol é responsável por causar algumas alterações fisiológicas no corpo feminino, né? Ou seja, a gente vai conversar sobre a ação desse hormônio estradiol no corpo feminino. Então, o LH está agindo lá na teca interna e o FSH está agindo na granulosa, né? Está desenvolvendo este folículo, né? E o que está acontecendo na camada da teca interna, né? Formação de testosterona. Essa testosterona vai para a camada da granulosa, certo? Lá ela é transformada em estrógeno, estradiol. Esse estradiol volta para a camada da teca e vai cair no sistema circulatório. Aquilo que a gente conversou no slide passado, né? Então, ocorre a transformação. Lembrando que tudo isso é a partir de colesterol. Então, a partir do colesterol, eu tenho a formação desses hormônios esteroides, né? Então, quando a gente fala em estrógeno, nós estamos falando em estrona, estradiol e estriol. A proporção na produção deles a maior produção que nós temos é de estradiol. Então, consequentemente, ele é o hormônio mais importante que nós temos, né? Os receptores deste estradiol estão nos órgãos que dependem do estrógeno. Então, quer dizer que esses estrógenos, né, como estrona, estradiol, estriol, que a gente acabou de conversar, eles não vão agir em todos os órgãos, né? Temos órgãos específicos onde estes hormônios eles vão agir. E é isso que a gente vai conversar agora, né? Quais são os efeitos desses estrógenos no corpo feminino, no caso, ok? Então, olha só o que o estrógeno está fazendo, né, no sistema reprodutor feminino, tá? Nas tubas uterinas, aumentando o número de cílios, aumentando a motilidade e aumentando secreção, tá? Que cílios são esses? Aqueles cílios, aquelas fímbrias, né, localizadas lá no infundíbulo. No útero, prolifera o endométrio e deixa o músculo uterino, né, o miométrio, sensível para a ação da ocitocina, ou seja, para a contração. Quando a gente fala na região lá na cervix, né, o que o estrógeno ele vai fazer? Relaxar a cervix, certo? Lembra que a cervix era aquele órgão muscular e ele estava fechado. Agora, quem está promovendo a abertura dessa cervix, desculpem, quem está promovendo a abertura dessa cervix, nada mais é do que o estrógeno, né? Olha o que esse estrógeno está fazendo lá na vagina, né? Aumentando muco, né? Diminuindo o pH vaginal, ou seja, alterando pH vaginal até para a viabilidade do espermatozoide, né? E na genitália externa tem uma maior vascularização, edema e maior sensibilidade, né, da região do clítoris. Ou seja, o estrógeno, então, é aquele hormônio predominante quando o animal está na época do cio, né? Está preparando todo o sistema reprodutor feminino para uma cópula e para receber esse espermatozoide. Então, quer dizer que o estrógeno, ele é produzido, a gente já viu onde que ele é produzido, naquele folículo que está em final, né? Na fase final do desenvolvimento. Então, quer dizer que a hora que o estrógeno é produzido, esse hormônio ele vai agir nestes órgãos, né? Facilitando ou estimulando, né, deixando propício o sistema reprodutor feminino para uma possível cópula. E esse estrógeno também então, como a gente já falou, é responsável pelo comportamento do cio. Ele que vai promover a fêmea a aceitar o macho para a cópula, né?
Então, lá no sistema nervoso central, o estrógeno também promove modificações, né? Promove este comportamento de cio, que é característico para as fêmeas, né? E promove a aceitação dos machos. Notem que uma fêmea que não está no cio, ela não copula, né? Ela não cruza com nenhum macho. Então, quem promove essas alterações é o estrógeno, no caso, ok? Então, resumindo, né? O estrógeno inicia receptividade sexual, lembra? Comportamento de cio, né? Como a gente já tinha conversado. Aumenta a atividade lá dos nossos tubos uterinos, ou seja, dos ductos uterinos, estimula a secreção, aumenta a proliferação ciliar, né? Na glândula mamária, ele também promove proliferação dos ductos dessa glândula mamária, tá? Assim como das glândulas do endométrio, né? Então tem uma maior secreção de muco, uma maior secreção lá no trato reprodutivo feminino. E ele também vai regular, a gente vai ver daqui a pouquinho, a secreção de LH, né? Lembra que o LH, ele é um hormônio que promove a ovulação, tá? Então, esse estrógeno ele vai regular, né? Porque a ovulação ele já vai acontecer. A gente ainda vai entender isso daí nos próximos slides, ok? Então, quando a gente fala no mecanismo de controle, olha só, o GNRH, né, hipotálamo, vai lá na hipófise e estimula a produção do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante. É isso? O FSH promove o desenvolvimento folicular, né? Então, por isso que ele é chamado de folículo estimulante. Por causa da ação dele, nós temos uma maior concentração de estrógeno, né? Abreviado como E2, tá? E esse estrógeno faz um feedback negativo para o FSH, porque eu não preciso mais desenvolver folículo, não é isso? E aqui, o único caso, né, de feedback positivo, no caso, um feedback positivo para o LH. Então, quer dizer que o estrógeno está inibindo a secreção de FSH e está estimulando a secreção do LH, tá? Então, são um dos poucos casos do feedback que a gente chama de feedback positivo, né? Que ocorre aqui no sistema reprodutor feminino, que é na estimulação, na liberação, na produção, né, do FSH. E aqui nós chegamos na ovulação, né, que envolve, logicamente, eventos fisiológicos, tá? Então, a gente já conversou que o folículo se desenvolve por ação de um hormônio, FSH, não é isso? E o LH promove o amadurecimento, né? Então, aqui, ó, LH que vai promover o amadurecimento. Então, um desenvolve e o outro amadurece, certo? Bom, então como que vai ocorrer a ovulação? Então, quer dizer que o folículo, vai ter imagens daqui a pouquinho, tá? O folículo vai se projetar, né, na superfície ovariana, vai formar como se fosse uma saliência, uma espinha que está quase pronta a estourar, certo? E aí, ela vai ficar, né? Então quer dizer que ocorre essa distensão da parede folicular, né? E aumenta a permeabilidade vascular e eu tenho fluxo de prostaglandina, F2-alfa, e fluxo de estrógeno, tá? Então o que nós entendemos até agora? Que este folículo, né, que está quase para ovular, ele forma uma saliência no ovário, daqui a pouquinho eu mostro uma imagem disso para vocês, tá? E aí este folículo ele vai ficar, vai ficar mais permeável, né? Eu tenho um alto fluxo de prostaglandina e de estrógeno, ok? Então, como a gente já conversou, né, o estrógeno, feedback negativo para o FSH, ele para com a secreção de FSH, tem um feedback positivo para o LH, então quer dizer que conforme eu tenho estrógeno, eu tenho um pico de LH. E aí é esse pico de LH que é responsável por causar a ovulação. Então, notem que para ovular, o que nós precisamos? Do estrógeno, inibindo o FSH,
e estimulando a secreção do LH, né, como a gente já conversou, e este aumento, né, este pico de LH, que vai fazer com que ocorra o processo de ovulação, tá? E como a gente já conversou, para o meu folículo, né, se romper, precisamos de prostaglandina, né? Precisamos da prostaglandina agindo sobre este folículo, tá? Então, o que vocês têm que entender? Pico de LH é responsável pela ovulação. E quem promove também a ruptura deste folículo nada mais é do que as nossas prostaglandinas, no caso a F2-alfa. Então, a ruptura, né, do folículo ela pode acontecer em qualquer região do nosso ovário, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, ocorreu a ruptura do folículo, né? Libera essas células chamadas de cúmulos ou óforos, né? E aí ocorre a liberação do folículo, né? No caso do oócito, né? Então, quer dizer que o folículo se rompeu e aí esse oócito ele vai ser liberado. Aí quem vai captar, né, este oócito é aquela região da tuba uterina, né, que é a região do infundíbulo, onde eu tenho essas fímbrias. Então lembra que essas fímbrias elas vão captar este oócito, né, que foi liberado. E aí o folículo que foi ovulado, né, que foi rompido, eu tenho uma rápida proliferação de células da granulosa. E aí o folículo que foi ovulado agora, ele vai ser chamado de corpo lúteo, certo? Então, o folículo se rompeu, o oócito foi captado lá pela região da tuba uterina, do infundíbulo, né? E este folículo agora tem uma grande proliferação de células da granulosa. E aí nós temos, então, o que nós chamamos de corpo lúteo. Então, para formar o corpo lúteo, eu preciso de LH, né? E esse corpo lúteo agora é responsável pela produção de progesterona, que é o hormônio que vai manter a gestação, né? Caso ocorreu gestação, ocorreu implantação, durante toda essa gestação, quem vai promovê-lo, né, é esse corpo lúteo através da secreção de progesterona, tá? Então, o que é o corpo lúteo? O folículo que foi ovulado, né, o folículo vazio, que agora tem uma proliferação de células da granulosa dentro deste folículo. Então, aqui só mostrando para vocês, né, um folículo prestes a se romper, né, aqui o ovário, né, e o folículo prestes a se romper. É aquele estigma, né, que a gente tinha mostrado no slide anterior. Então aqui, né, como a gente já tinha falado, o folículo primário começou a se desenvolver e olha só, o nosso folículo maduro, né, se rompeu, ocorreu a ovulação, né, este oócito ele vai ser captado lá pela tuba uterina, ou seja, pelas fímbrias do infundíbulo, né, e aí este folículo que foi ovulado, né, que agora ele está vazio, ele vai ocorrer uma proliferação de células da granulosa e vai formar corpo lúteo. E esse corpo lúteo é responsável pela produção de progesterona, né? E agora a gente vai ver quais são as ações, né, biológicas dessa progesterona no corpo feminino, ok? Então é sobre isso que nós vamos conversar agora no próximo slide. Então falamos, né, que o corpo lúteo ele produz progesterona, né? Progesterona nós vamos abreviar desta forma, P4, né? Então a progesterona, o que ela vai fazer? Olha só que legal. Lembra que a progesterona foi liberada pelo corpo lúteo, né? Então quer dizer que para eu ter corpo lúteo já ocorreu a ovulação. Então este oócito ele foi liberado, né? Então agora a progesterona, que é produzida por este corpo lúteo, o que ela vai fazer? Inibir a liberação de GNRH. Lembra que o GNRH é liberado pelo hipotálamo, né? Opa, vamos escrever certinho, né? Lembra que o GNRH é liberado pelo hipotálamo. Então tá aqui, GNRH, hipotálamo, certo? Esse GNRH vai até a hipófise, né? E faz o que na hipófise? Que ela produza FSH e
LH. Só que agora, então, nós não temos mais GNRH, né? Porque a progesterona está inibindo a liberação deste GNRH. Então, quer dizer que também vai ocorrer supressão da liberação de FSH e da liberação de LH. Não é isso? Então, olha só, lá no hipotálamo, a progesterona está fazendo o quê? Inibindo a liberação de GNRH e inibindo a liberação de FSH, né? Desculpa, inibindo a liberação de GNRH e, consequentemente, FSH e LH, lógico, né? No útero, o que está acontecendo no útero agora? Diminuir sensibilidade para a ocitocina, ou seja, não ocorre mais contração ou movimentos uterinos, certo? Estimula o crescimento de miométrio e glândulas endometriais. Tá? Na cérvix, promove a contração dessas pregas musculares, consequentemente ocorre o fechamento dessa cérvix. Tá? Na glândula mamária, né, na mama, estimula o desenvolvimento também do tecido glandular e no sistema nervoso central, altera toda a atividade elétrica. Né? Lembra que o estrógeno fazia o quê? Estimulava o sistema nervoso central, fazia com que a fêmea ficasse ocorresse essa assertividade para os machos, ocorria a cópula, né? Enfim. E agora a progesterona está causando o contrário, né? Está causando uma depressão do sistema nervoso central. Então, quem promove essas alterações de comportamento nas fêmeas, né? São esses hormônios, né? O estrógeno e a progesterona, né? E a progesterona, a gente tem que lembrar que ela é produzida pelo nosso corpo lúteo. E quanto tempo dura, né, o nosso corpo lúteo? Consequentemente, quanto tempo dura a secreção de progesterona? Não é isso? Depende se ocorreu fecundação ou não. Se ocorreu fecundação e a partir desta fecundação ocorrer o reconhecimento materno, não é isso? Então, não adianta somente o ócito ter sido fecundado e ter sido implantado, né? A fêmea pode não reconhecer, o organismo da fêmea pode não reconhecer esta fecundação. E aí, o corpo lúteo é destruído e para de produzir progesterona, né? Mas caso ocorrer a fecundação e o reconhecimento materno, aí este corpo lúteo permanece por todo o tempo gestacional, tá? Se não ocorrer, né, o reconhecimento materno, ou se não ocorrer a fecundação, né, ou melhor, se ocorreu a fecundação, mas isso não foi reconhecido pelo corpo da mãe, logicamente, o útero vai secretar prostaglandina F2-alfa, que vai alterar todo o fluxo sanguíneo ali no ovário e vai causar a lise, né, do corpo lúteo, que é o que a gente chama de luteólise, né? Então quer dizer que se ocorrer a luteólise para a produção de prostaglandina, para a produção de progesterona, consequentemente, quem que volta a ser produzido? O GNRH, né? GNRH volta a ser produzido, estimulando a hipófise a produzir FSH e LH e o ciclo começa todo de novo, né? E o ciclo se inicia novamente, né? Então é isso que vai acontecer. Progesterona ou corpo lúteo, ele permanece no ovário pelo tempo que ocorrer a fecundação, certo? Se não ocorrer fecundação ou se ocorrer fecundação, mas não ocorrer o reconhecimento materno, né? Então aí ocorre a liberação de prostaglandina e ocorre a luteólise, né? E essa luteólise destrói o corpo lúteo e, consequentemente, para com a produção de progesterona. E aí nós temos os tipos de ovulações, né? Nas diferentes espécies. Aquelas ovulações chamadas de ovulação espontânea, né? Que ocorre na maioria das espécies, independente do acasalamento. Então, quer dizer que chegou liberação de estrógeno, ocorreu aquele pico de LH, o animal vai ovular. E temos também as espécies, como por exemplo os felinos, que têm uma ovulação induzida, certo? Depende do acasalamento. Então, durante a cópula, durante o acasalamento, é que vai ocorrer
a ovulação nessas espécies, tá? Logicamente, são poucas espécies que ovulam, né, mediante a cópula, né? A maioria, todas as espécies, né, digamos assim, a maior parte dessas espécies ovulam espontaneamente. E aí temos as fases, né, do ciclo estral, certo? 4 fases típicas, né, chamadas de proestro, estro, metaestro ou diestro. Olha só, a fase do proestro e fase do estro são chamadas de fase estrogênica, porque o hormônio que está predominando nesta fase, logicamente, é o estrógeno, tá? Então, chamamos de fase estrogênica ou fase proliferativa, tá? E o metaestro e o diestro é aquela fase após o estro, né? Então, consequentemente, após a ovulação, qual hormônio que nós temos? A progesterona. Então, por isso que essa fase, chamada de metaestro e chamada de diestro, é uma fase progesterônica, né? Ou fase secretora, onde o trato reprodutivo está apto, né, a receber este embrião ou a receber o óvulo que foi fecundado. Então, na fase do proestro, né, nós temos a ação do FSH e aumento gradual do estrógeno, né? Então, como nós temos aumento gradual do estrógeno, nós temos as primeiras modificações no sistema reprodutor feminino, né? Então, está preparando a fêmea para a reprodução. Porém, nesta fase, ela ainda não aceita o macho, não tem todas as características de um animal que está apto para a monta, né? Para cruzar. Então, olha só, nessa fase de proestro, lá nos ovários, temos diversos tipos de folículo, né? Desde folículo que está se desenvolvendo, né? Até aquele folículo mais maduro, né? Então, temos todas as fases foliculares lá no ovário, né? Tuba-uterina, como nós temos o aumento da ação do estrógeno, logicamente, nós temos uma preparação dessas tubas uterinas para aceitar a fecundação, né? Para captar este óvulo e ocorrer a fecundação. No útero também a mesma coisa, começa o desenvolvimento do endométrio, começa a aumentar vascularização, né? E cérvix ainda permanece fechada, tá? Então lembrem que nesta fase de proestro é a preparação para a fase da ovulação, né? Então todas aquelas alterações que o estrógeno causava, aqui ele está promovendo essas alterações lentamente. Na vagina, né, aumenta a camada epitelial e na genitália externa, logicamente, a vulva começa a ficar inchada, né? E às vezes o proprietário daquele cachorrinho fala, meu animal está no cio, mas ela não aceita o macho, então que ainda não está na fase do cio, né? Ela está nessa fase chamada de proestro, onde o trato reprodutivo está se preparando para receber o macho, receber a monta e uma possível fecundação. A duração do proestro, né, varia de espécie para espécie, mas uma duração curta, né? Vamos pegar aqui nas cadelinhas, ó, pode durar até quase 2 semanas, tá? Quase, né? Mas normalmente não dura tudo isso, uma média de 9 dias aí mais ou menos, né? Gatinha em torno de 1 a 2 dias, tá? E as outras espécies também em torno de 2 dias, tá? Então esse proestro tem uma duração extremamente curta também. Então, nessa fase de proestro, né, como a gente já disse, a genitália externa começa a ficar edemaciada, pode ocorrer sangramento, né, por causa do aumento da vascularização. Então, aqui só comparando com o animal que não está nesta fase, né, atrai os machos, porém é um animal que não aceita a cruza, né, não aceita o macho no caso. O sistema reprodutor dela está sendo preparada para uma possível cópula, para uma possível fecundação, né? Só que ela ainda não está na fase estrogênica, ou seja, na fase do estro. Agora, essa próxima fase é o cio, né? Propriamente dito, tá? Onde o meu folículo já se desenvolveu totalmente, né? Então, todo o sistema reprodutor feminino está preparado para a cópula, aceita o macho. Com relação aos hormônios, a FSH começa a diminuir. E quem que está no limite máximo, né?
ou quem está na concentração máxima? O nosso LH, certo? E, como a gente já conversou, é nessa fase que vai ocorrer a ovulação. E a ovulação ela ocorre por causa deste pico de LH, tá? Eu tenho concentrações máximas também do estrogênio, né? Do estradiol, que promove todas as mudanças físicas, todas as mudanças psíquicas na mulher e tanto nas nossas fêmeas, né? Então, essa fase estrogênica é a fase chamada de estro. Então, nos órgãos reprodutivos femininos, né, o que está acontecendo? Tudo aquilo que nós conversamos que o estrógeno vai causar, né? Então, olha só, nas tubas uterinas, promove contração e secreção. No útero, né, também tem secreção e tem a sensibilidade à ocitocina, né, como a gente já tinha conversado. Lá nos ovários, os folículos já estão prontos para ovulação, ou vão ovular nessa fase, né, como a gente já havia conversado. Então, todas aquelas alterações que o estrógeno causava está acontecendo aqui nessa fase chamada de estro. Logicamente, né, nessa fase vai ocorrer a aceitação do macho. Então, aquele animal que não permitia a aproximação do macho, agora, por causa da ação hormonal, ela permite a aproximação do macho. O que é importante salientarmos também, né, que a cérvix, que ainda estava fechada na fase de proestro, agora ela está aberta, né? Vagina e o sistema, a genitália externa, toda edemaciada, congesta, com sangramento, né? É isso que acontece e tudo por causa de ação hormonal. E aqui está uma tabelinha resumido, né, da duração do estro nas diferentes espécies, tá? Cadelinha, ó, pode durar até também 2 semanas, mas em torno de 9, 10 dias aí é a média, tá? Gatinhas em torno de 4 dias, certo? Na égua, esse estro pode durar até 6 dias, tá? Lógico, são valores aproximados, tá? Isso varia também com relação ao manejo do animal, com relação ao manejo nutricional e assim que a gente conversou no início da nossa aula. E após o estro, né, após a fase ovulatória, nós temos essa fase chamada de metaestro, né? O que está acontecendo no pós-ovulação? Formação do corpo lúteo. Se eu tenho formação do corpo lúteo, quem que está começando a ser secretado? Progesterona, certo? Então, o LH, né, promoveu a ovulação e a partir disso formou o corpo lúteo e eu tenho produção de progesterona. Consequentemente, os sinais do cio, ele desaparece, né? E aí a fêmea não aceita mais o macho. Então, essa fase chamada de metaestro, que é a fase pós-ovulatória. Então, aqui, né, nós temos todos os sinais que a progesterona causava ou causa no sistema reprodutor feminino, né? Então, lá no ovário temos o corpo lúteo. Cérvix agora fecha, né? Diminui contração, né? Ou seja, o útero não tem mais contração. Por quê? Porque agora ele está recebendo o ócito fecundado, né? Então, nessa fase metaéstrica, o que acontece com o sistema reprodutor feminino é aquilo que a progesterona está causando. E a duração desse metaestro, logicamente, é a duração da gestação, é isso? Só que se caso não ocorrer o reconhecimento materno, né? Depois de em torno de 8 dias, essa vaca volta para o estro, 2 dias a égua volta para o estro, né? E a cadelinha não possui o metaestro, já vai do estro para o diestro diretamente, tá? Então depende da espécie com relação a essas fases também. E o diestro é a fase mais longa do ciclo estral, que é onde está ocorrendo a gestação, né? Onde eu tenho o corpo lúteo maduro e eu tenho uma produção de progesterona. Consequentemente, as mamas começam a se desenvolver, né? Lembra que se está gestando, vai ter que produzir leite, né? Esse tecido mamário tem que se preparar para alimentar o neonato, né? Então, nessa fase é a fase da gestação. E a duração do diestro também se ocorreu ou não fecundação. Aqui, duração sem fecundação. Na cadelinha,
é o tempo como se fosse de gestação, né? Nas outras espécies dura alguns dias e como não ocorreu fecundação, volta-se à fase do ciclo estral, né? O corpo lúteo cessado, GNRH volta, FSH e LH volta e todo o ciclo estral ele se reinicia, como a gente já havia conversado também. E aí nós podemos classificar as nossas espécies, né, com relação ao número de ciclos estrais, aquelas chamadas de monoéstricas, como por exemplo as canelinhas, né, as poliéstricas não estacionais, como os bovinos, e as poliéstricas estacionais, como os equinos, por exemplo. Tá? Logicamente, essa parte de classificação com relação ao número de ciclos estrais, isso aí vocês irão desenvolver numa atividade que eu irei passar na próxima aula, tá? O objetivo, então, da nossa aula hoje é entender toda a fisiologia do ciclo estral, compreender que cada fase do ciclo estral eu tenho um hormônio predominante. Quem são os principais hormônios? FSH, LH, progesterona e estrógeno, né? Então, compreender onde a concentração de cada um destes hormônios no ciclo estral é de extrema importância, ok? E aí, logicamente, na próxima aula nós vamos passar um estudo, né, voltado para o sistema reprodutor feminino, ok? Então, galera, por hoje é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido a aula, né? Caso tenha alguma dúvida, é só conversar comigo na nossa sala virtual ou voltarem também nos slides para assistir novamente e anotarem aquilo que vocês ainda têm dúvida e vir conversar comigo, ok? Então é isso, galera. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.